Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele é o resplendor da sua glória, a imagem exata de seu ser. Aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais um tempo de aprendizado no livro de Deus. Apocalipse, capítulo 5, verso 13. Nós estamos naquela parte, aliás, verso 11. Estamos naquela parte conclusiva do culto solene, naquela cerimônia em que o Cordeiro tomou o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. E este livro estava escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E nesta parte conclusiva do culto, a gente vê a narrativa de João assim: ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia. Então, o culto que começou com os 24 anciãos e os 4 seres viventes, e depois passou para os anjos. Agora, toda criatura que há no céu, na terra, embaixo da terra, no mar e tudo que há no mar, enfim, o universo todo se une à adoração. E agora a adoração, ou o louvor, ele é direcionado àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro. E a gente está tirando aquela velha dúvida que se tornou uma doutrina que eu prefiro chamar de heresia, trindade. Aquele fato de que as pessoas fazem distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo.
quando na realidade a divindade, ela não é trina, ela é una. Deus é um só. E ele se manifestou em três maneiras. O mesmo Deus se manifestou como Pai, como Filho, como Espírito Santo. E aqui nós temos que frisar este fato, porque o texto nos leva a fazer essas perguntas, ou esta pergunta: vem cá, a divindade, falando da primeira dúvida que tiveram aqueles que criaram a doutrina da Trindade. Pai e Filho são duas pessoas divinas ou não? Olha, temos que discernir entre uma coisa e outra. Logicamente, Pai e Filho são duas pessoas, mas não duas pessoas divinas. O Pai, ele tomou a forma humana. Jesus, ele nasceu como homem. É claro que ele tinha as duas naturezas. As duas naturezas porque ele foi gerado pelo Espírito Santo e então nasceu como homem, porque nasceu de uma mulher, mas gerado pelo Espírito Santo. Note que neste pranto de João, no capítulo 5, no verso 5, quando João, ele se derramou em pranto, porque ninguém era capaz de abrir o livro e nem olhar para ele. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E logo entrou em cena aquele ancião que disse: não chores. Note bem, não chores. O leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Mas como entender isto? Leão de Judá, isto é, está aludindo a uma das tribos de Israel, Judá. Mas raiz de Davi, como entender tudo isto? Ele só surgiu no cenário bíblico, dentro do propósito de Deus, muitos séculos depois. Ele é chamado de raiz de Davi, isto é, ele veio antes de Davi.
Como entender isto? É muito simples. É o fato de que aí entra em cena a sua natureza divina. Ele, como Deus, ele sempre existiu. A palavra Deus quer dizer objeto de culto, aquele que é eterno. Ele não teve princípio nem fim. Como Deus, ele sempre existiu. Basta lembrar lá de Isaías 9:6, quando o profeta, 700 anos antes de Jesus nascer, profetizou, porque um menino nos nasceu. Bom, Deus não nasce, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será, olha que lindo, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. Olha, a eternidade, conforme o seu próprio nome diz, é infinita. E ele é Pai da eternidade ao mesmo tempo. Era um menino. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É este que mais tarde o ancião chama ele, apresenta ele ao apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, como raiz de Davi. Ele existiu antes de Davi, mas existiu como Deus Espírito, Deus encarnado, Jesus. Ele só veio existir de Belém para cá. É por isso que Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, declarou certa feita: porque eu sei que o meu Redentor vive. Olha, o Redentor é Jesus. Ele já vivia como Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, se levantará sobre a terra, isto é, vai ressuscitar. A gente fica por aqui, mas amanhã a gente se encontra. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.